Olá, bom dia, eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada Especial. Especial porque tratamos da retrospectiva 2016, onde vamos lidar com os principais assuntos, os assuntos que marcaram o ano de 2016. Para a gente começar, eu quero apresentar aqui os nossos convidados de hoje, o empresário, consultor portuário Maxwell Rodrigues, nosso comentarista já de casa, né, Max? Bom dia, obrigado pela sua presença aqui nesse programa especial. Bom dia, Paula. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia principalmente ao Paulo. É um prazer dividir hoje para esse debate uma pessoa tão qualificada. E cada vez mais o programa trazendo nomes de representatividade para a nossa cidade, para que nós possamos enaltecer tudo aquilo que é importante para a nossa região, Paula. Nosso convidado também, Paulo Wiazowski, ele que é presidente do Plano Santa Casa Saúde. Obrigado pela sua presença, Paulo. Prazer receber você aqui. Bom dia, Paula. Bom dia, Maxwell. Eu que fico contente de poder estar aqui. Quero parabenizá-lo pela iniciativa. Acho que a todos que estão nos assistindo, eu estou há muitos anos na vida pública e há muitos anos que a gente participa de programa de rádio, de televisão. Eu acho que é muito importante essa comunicação com a sociedade de modo geral. Mas aqui no shopping, nessa estrutura que foi montada, vocês estão de parabéns. Um lugar Sucesso, diferente. Muito diferente. O que a gente quer é nos aproximarmos da população, até porque o nosso lema é sempre levar informação de qualidade para o nosso telespectador. Muito bom, legal. Bom, programa de retrospectiva, então um dos principais assuntos, dia 31 de agosto, o presidente Michel Temer assumiu a presidência da República no lugar da ex-presidente Dilma Rousseff. O primeiro pronunciamento de Michel Temer, ele falou em colocar o Brasil nos trilhos. E aí eu quero saber dos nossos convidados, será que nesse pouco tempo, estamos em dezembro, final do ano, de agosto a dezembro, será que o Michel Temer deu conta do recado? Ele tem trabalhado para isso, Max? Sua opinião. Paulo, eu acho que você já respondeu a própria pergunta. De agosto a dezembro, eu acho que o prazo é muito curto para que nós possamos ter qualquer tipo de reflexão ou de resultado inerente a isso. Não só isso, nós temos ainda o hábito de sermos um povo e uma população muito imediatista. Nós queremos os resultados todos para ontem. Eu acho e tenho o entendimento que o governo federal vem adotando algumas medidas que venham a contribuir para um resultado de médio e longo prazo. É evidente que nós temos que ter uma participação da sociedade mais efetiva junto a tudo que vem sendo tomado como iniciativa pelo governo federal para que nós possamos alcançar os resultados a médio e longo prazo. Paulo, o povo brasileiro está desesperado, o povo brasileiro, boa parte dele está desempregado, ou mais de 60%, de acordo com os nossos comentaristas do próprio programa, mais de 60% está endividado. Então isso faz com que, exatamente o que o Max falou, que a gente queira realmente necessite de medidas que façam imediatas, a curto prazo. Será que Michel Temer, nesses poucos meses, de agosto para cá, tem dado conta do recado, na sua opinião? Olha, na minha opinião, Paulo, eu acho o seguinte, o Max foi muito feliz em todo momento que a gente vive na fala dele, e a gente vem passando uma questão de uma repaginada na República. Nós vivemos uma crise, né? É uma crise sistêmica, é uma crise moral, é uma crise política, é uma crise financeira, é uma crise econômica, mas ao mesmo tempo eu acredito que o governo Michel Temer é um governo que vem com uma energia e com uma força talvez diferente na questão da governabilidade. Quando você tem o não comprometimento de se fazer um governo populista e de um governo de resultado, um governo a qual ele tem a exigência de trazer tudo aquilo que a gente ouve das ruas, tudo aquilo que a sociedade clama. A sociedade clama hoje por mais transparência, a sociedade clama hoje por acabar com a corrupção, que era uma coisa que estava totalmente enraizada em toda a máquina pública, aquela máquina pública lenta, uma máquina pública inchada, né? Hoje a gente vê que o Michel ele tem essa... E aí a gente se reporta um pouquinho do que foi aquele período, o início do governo Itamar, quando houve o impeachment do Collor também, e o Itamar precisava demonstrar uma eficácia, um resultado de gestão importante. Então eu vejo que
primeiro ponto. O Michel ele tem uma característica importante, que ele não é um neófito da política. Uma pessoa que já ocupou diversos cargos, que já foi deputado federal, que foi presidente da Câmara por 3 vezes. Eu sinto no Michel que ele tem que tem um partido forte, que tem uma coalizão de forças que querem realmente dar um resultado diferente. É lógico que você não vai conseguir, em curto prazo, resolver isso. Mas só pelo fato de não ser um governo populista e ser um governo mais pragmático, ser um governo que vai colocar, vai tentar mexer em algumas em situações importantes, independentemente da opinião pública, que é o caso da Previdência, que é o caso de uma reforma política, que é um caso de uma reforma tributária. Sim. Que sempre teve aquela questão de não vamos mexer aqui porque a gente vai poder tornar vulnerável determinado grupo político que não quer que isso aconteça. Então o Michel, e uma outra coisa, o Michel não tem uma pretensão de se reeleger. Ele tem uma pretensão, sim, de fazer um governo importante agora, para preparar o Brasil para os próximos 4 anos. Ele veio colocar a casa em ordem, né? Para colocar e falar em colocar a casa em ordem, Max, a gente lembra que uma das principais tarefas que Temer deixou muito claro desde que assumiu era realmente estabelecer a PEC dos gastos, né? Onde delimita os gastos públicos. Seria realmente a primeira tarefa para colocar a casa em ordem, e assim ele fez agora em dezembro. Se eu puder me utilizar também da linha de raciocínio do Paulo, essa questão de ter um governo populista, eu acho e também tenho entendimento, Paulo, que o momento agora não é de se tendenciar muito para o lado capitalista e nem muito para o lado socialista. Nós precisamos ter uma coalizão, nós precisamos fazer com que o país ele venha a convergir num único sentido, em virtude de todos os interesses que nós temos. E eu acho que o grande desafio do atual presidente Temer, é não ceder a inúmeras circunstâncias que são colocadas em virtude do lado capitalista que nós temos hoje. Só para que os telespectadores entendam, nós temos um rombo aí de algo em torno de 170 bilhões de reais, é o que está previsto para o próximo orçamento, e hoje nós percebemos que algumas matérias como perdão de dívidas estão sendo discutidas e debatidas dentro do Congresso Nacional. Dívidas essas que chegam a algo em torno de 20 bilhões de reais. É óbvio, nós temos que fazer uma analogia e um debate relacionado a isso. Se eu devo tanto, eu não posso perdoar um volume tão grande de dinheiro como está sendo debatido hoje. Eu acho que esse é o grande desafio, não ceder muito para o lado capitalista da força, se assim a gente pode colocar, e também não ceder para o lado muito socialista. Eu acho que está na hora da gente colocar o país no trilho. Esse é o grande desafio que o atual presidente tem nos dias de hoje para poder conduzir o nosso país para onde nós temos de ir, Paula. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco, mas antes eu quero ainda fazer uma pergunta. Bom, Michel Temer assumiu, muito se falou dele, do que ele faria. Vieram algumas denúncias onde ele estaria envolvido, Lava Jato, algumas investigações, o que deixou a população ainda mais preocupada, porque já vivemos uma crise econômica muito grande, para virar uma crise política pior ainda, e até chegou a ser colocado aí uma questão de renúncia, uma possível renúncia, ou até mesmo mais um impeachment em tão pouco tempo. Como é que vocês avaliam isso, caso isso realmente aconteça? Paulo, acho que a gente tem que separar duas coisas. Uma coisa é um indício de um ato criminoso, que é o fato de corrupção. Outra coisa era uma coisa sistêmica, que é a questão do favorecimento das empresas no financiamento em todo o processo eleitoral, né? Então, hoje está se misturando a Lava Jato numa questão de superfaturamento de obras, numa questão de corrupção, numa questão de favorecimento pessoal, onde o agente político se lucupretava com o dinheiro público, e está se misturando com um recurso de financiamento onde era sistêmico, onde todo político no Brasil que concorria a um cargo majoritário sempre utilizou-se de recursos de empresas para que houvesse esse financiamento de campanha. Haja visto que nós nunca tivemos financiamento público para as campanhas.
Então, a gente vê hoje essa questão do Michel, o PMDB, algumas coisas que falam que o Michel pediu dinheiro para uma campanha do Chalita ou para uma campanha do Paulo Scaff, mas utilizou-se do cargo dele para pedir um recurso, mas para uma campanha política, e não pelo que a gente ouve e o que a gente vê hoje. A questão, e aqui a gente tem que citar, a questão do Cabral, usando um relógio Rolex, ou dando uma joia de 800 mil reais para a esposa, ou utilizando de dinheiro público para andar comprando casas, essa coisa toda. Então nós temos que separar o que era sistêmico, o que era usual no Brasil, e fazer uma repaginada. Vamos mudar esse conceito, vamos mudar esse modus operandi, vamos mudar como que era o formato da coisa, e vamos fazer um outro formato, e aí sim tem que partir para uma nova normatização, uma questão legal, como que o Supremo vai interpretar isso. Então é importante a gente poder separar essas duas modalidades. Para a gente encerrar, Max. Eu acho que um grande divisor de águas, essa é a minha opinião, já mencionei isso em outras oportunidades, Paulo, era a possibilidade de legalizarmos o lobby. Eu acho que nós daríamos transparência total a todo o processo, nós saberíamos quem é quem dentro desses processos e, evidentemente, após a legalização, nós também teríamos a condição de elucidar qualquer circunstância mal explicada. Eu acho que o país precisa parar de ser um país demagogo, nós temos muita demagogia dentro do processo e precisamos ser um país um pouco mais capitalista. Quando eu digo ser capitalista, nós precisamos trabalhar melhor esta relação com o mercado. E essa relação com o mercado não é só uma relação econômica, ela também é uma relação política. Isso acontece em outros países e não é diferente aqui onde nós vivemos no Brasil. Para esse bloco, o assunto agora é saúde. Paulo, teu assunto, né? Tá por dentro da área da saúde. Pouquinho, né? Tô aprendendo. Como é que foi esse ano para você, em 2016, na questão da saúde? Como é que você pode avaliar não só no nosso país, mas também na nossa região? A princípio, essa última semana, Paulo Alexandre inaugurou finalmente o Hospital dos Estivadores, um grande equipamento para a nossa cidade e região. Paulo, eu vejo assim, a saúde pública, de um modo geral, ainda necessita de muito investimento. Necessita de investimento, necessita de gestão, né? Necessita também de políticas públicas que possam cada vez mais alavancar e atender toda essa precariedade que a gente vê aí, principalmente fora dos grandes centros, né? Então hoje você tem uma cidade de Santos, uma média grande, uma concentração grande de médicos. Aí você vai para Peruíbe ou vai para Bertioga, nas extremidades, aí você já vê uma vulnerabilidade muito grande de você ter o profissional trabalhando naquelas cidades. Agora, a saúde pública, de um modo geral, ainda precisa de ter um pouquinho mais de energia positiva por parte da classe política, necessita de investimentos, necessita de nós termos aí, trilhar um pouquinho mais a questão da pesquisa, da estrutura, né, da capacitação melhor, verificar essa questão até das universidades, é muito importante. Falando um pouquinho sobre saúde na área particular, a saúde suplementar, planos de saúde, a gente vive hoje um problema difícil, né? A economia, ela está totalmente vulnerável. Sim. E quando a economia ela sofre toda essa oscilação, impacta muito na questão do benefício que é o plano de saúde, muito embora a gente saiba que hoje é um sonho de consumo por parte da sociedade. Primeiro é ter a casa própria, segundo é ter um plano de saúde. Sim. Hoje a pessoa, quando entra no emprego, além de ver a questão salarial, a oportunidade de crescer dentro de uma empresa, ela vê a questão dos benefícios, principalmente de um plano de saúde. Todas as operadoras no Brasil passam por uma dificuldade muito grande. Na realidade, a pessoa ela paga um Fusca e adquire uma Porsche. A conta não bate. Existe uma judicialização muito grande na questão de planos de saúde. Os grandes grupos econômicos estão vindo para o Brasil, né? Grupos com uma gestão mais eficiente, com um processo de tecnologia e de informação. O Maxwell sabe falar bem melhor disso do que eu. A informação hoje, dentro do processo de saúde, é primordial. Você monitorar o paciente, você acompanhar o paciente, saber a produção de exames, a realização de consultas,
a sinistralidade que existe. Então hoje a gente viveu um ano de 2016 muito difícil, é um ano que a gente aprendeu com a crise, nós tivemos que cada vez mais inovar no sistema de procedimento, criando protocolos, criando uma integração maior com o médico, que é o grande ator nisso, né? Então eu vejo que a saúde é um grande aprendizado. Aqui em Santos nós tivemos aí o ComSaúde, que foi uma reunião dos grandes players de saúde nessa mistura de atores da iniciativa privada por agentes públicos, para que a gente possa interagir e trocar ideias, criar o debate, né? Eu vejo que é uma linha muito importante, as parcerias públicos-privadas, as PPPs, dentro da área da saúde. Eu fui gestor público, fui prefeito de uma cidade, e a gente vê hoje que o prefeito comprar saúde pública na iniciativa privada, às vezes sai mais barato, é mais eficaz e a coisa flui de uma maneira melhor, com acolhimento, com humanização. Então eu acredito que a saúde, o ano de 2016, a saúde foi o grande tema. Max, aqui na nossa região a gente teve problemas na área da saúde, sérios problemas, principalmente de greves, médicos que não recebiam de prefeituras, greves em São Vicente, greves em Cubatão, o que sobrecarrega a cidade de Santos, que acaba recebendo toda essa população que não é atendida nas suas cidades, e elas migram nesse sentido para a cidade de Santos. Difícil, crise econômica afeta diretamente a saúde também. Acho que o Paulo usou duas palavras, e são duas palavras que eu acredito muito, que é gestão e parceria pública-privada. Acho que são dois fatores de suma importância. Quando você menciona a questão da greve, eu acho que nós tínhamos que ter uma legislação que permitisse a greve em virtude de falta de pagamento de salários. Além disso, eu não tenho entendimento que a greve seja favorável para qualquer ou nenhum setor. Eu acho que ela é muito mais prejudicial do que qualquer coisa relacionada a favorecimento em relação a uma reivindicação. E quando a gente fala em parceria público-privada, o Paulo falou de forma bastante acertada, é porque hoje, em virtude dos partidos políticos, do viés político que existe, dependendo destes partidos, há o interesse em relação às questões A ou B. Mas quando nós partimos por uma questão de iniciativa dentro da questão pública e privada, nós temos a relação não só do investimento, Paulo, mas também a relação do custeio. Hoje os partidos, em virtude, como eu disse inicialmente, dos interesses, fazem disponibilidade dos investimentos, né? Eles acabam disponibilizando investimento para uma questão, para outra, mas nós percebemos que isso é cultural. Nós não temos ainda, dentro do nosso modelo de gestão, a preocupação com o custeio. E isto é um viés da iniciativa privada. A iniciativa privada sabe tratar muito bem desta questão. E se nós pudéssemos, de alguma forma, valorizar esta relação público-privada, nós deixaríamos para a gestão pública dois fatores que são importantes e é o que o município, o estado ou o governo federal deve fazer, que é fiscalizar e arrecadar, e deixaríamos para quem sabe fazer, que é a gestão, a iniciativa privada, a questão da gestão. Um outro ponto também, Paulo, que eu guardei esta pergunta até para te fazer, é que nós temos aí uma população bastante grande de aposentados na nossa região e da terceira idade. Por que nós não temos ainda um hospital ou um centro de atendimento focado exclusivamente nesta parcela da população que é bastante grande aqui na nossa região? Saúde da terceira idade. Olha, isso é uma tendência, Maxwell. Eu acho que até as operadoras de saúde hoje, você vê uma Prevent Senior da vida, né? Uma Prevent Senior tem um sistema de verticalização, um sistema onde ela consegue ter uma precificação num plano de saúde acessível àquela pessoa que tem 60 anos ou mais. Por quê? Ela faz todo um acompanhamento. E um acompanhamento, Maxwell, que é interessante, não só o acompanhamento clínico, mas o acompanhamento psicológico. Muitos das coisas que a gente vê na questão da terceira idade é mais emocional do que patológico. Né? É mais aquele carinho, aquele acolhimento, aquela atenção, né? Então, eu acho que é uma tendência hoje no mercado, de um modo geral, não só na saúde pública, mas como na iniciativa privada, você começar a ter clínicas voltadas para esse tipo de público, né? O público idoso, né? Que é aquele médico generalista,
que é aquele médico clínico geral, aquele médico que o idoso vai e ele trabalha, que é muito importante a gente falar, Paula, Maxwell, que até a participação do médico para esse público é interessante. A consulta do idoso não é uma consulta por produtividade, onde ele vai chamar o próximo, não é o próximo, é o seu José, é o seu Antônio, é a Dona Maria, e é uma consulta por resolutividade. Não é uma consulta por minutos, é uma consulta que às vezes o profissional vai perder 30, 40 minutos, mas o idoso vai sair dali realmente convicto que ele teve ali uma atenção diferenciada. E o poder público, se nós analisarmos hoje, ele vai começar, nós temos, hoje existe a questão da saúde da família. Sim. O médico de família, né? Aquelas unidades de saúde da família que faz o trabalho de prevenção, de promoção à saúde. Fundamental, inclusive, é fundamental. né? Então, só tratar a saúde não nós adianta. temos uma população envelhecida, o aumento das doenças crônicas cada vez mais está se acirrando, né? Existe isso impacta no custeio, impacta na falta de recursos para você fazer uma gestão melhor. Então, vai ser uma tendência hoje, talvez o poder público começar a criar núcleos da saúde da família focado para aquele médico geriatra. Eu acho que isso não existe no mercado, principalmente na saúde pública. O geriatra vai ser fundamental para a gente poder monitorar essa população idosa que o Brasil está envelhecendo. Paula, se você me permitir, Paulo, qual é o grande desafio que nós temos hoje para podermos potencializar a conscientização da prevenção? Nós percebemos que boa parcela da população, ela procura não só as clínicas ou os hospitais, quando elas efetivamente têm um problema. Já está com a doença. Né? E nos países desenvolvidos, nós percebemos que esse acompanhamento médico, ele é feito muito mais focado na questão da prevenção do que necessariamente na correção, se assim eu posso pontuar. Qual é o grande desafio que nós temos para que nós possamos potencializar isto dentro da nossa população? Proatividade, né? Eu acho que é uma questão cultural. Você pega, você já começa a questão cultural, que a pessoa vai fazer ambulatório no pronto-socorro. Ela não tem a paciência, ela liga para o médico, liga no consultório, o médico fala, posso te atender daqui uma semana, não tenho agenda, daqui uma semana eu vou atender. Mas ela acha que aquele caso dela é urgente. E ela vai fazer ambulatório no pronto-socorro. E você sabe, Paulo, sem querer te cortar, nós explicamos isso diversas vezes no programa, é aquela informação de qualidade que a gente prima aqui pelo programa, e levar esse tipo de informação também, porque muitos não sabem nem para onde correr, se vai na UPA, se vai no setor de emergência, se vai no hospital, para onde correr, de acordo com o problema que tem. Muitos foram os médicos que alertaram a população diante disso. Não, e outra, e falando sobre, o Maxwell foi muito feliz, a pessoa não adquire um plano de saúde, ele adquire um plano de doença, ele adquire o plano para usar. E é o contrário, você tem que adquirir um plano de saúde, é que nem seguro, é para você não usar, é para trabalhar justamente na prevenção e na promoção. Mas isso é uma questão ainda, Maxwell, que infelizmente ainda, e não por parte das mulheres, a gente vê nos homens. O próprio homem, ele tem alguns tabus a serem enfrentados. Você pega os exames, o homem, ele vai começar a pensar em se tratar, às vezes com 50 anos, né? Procurar um urologista, né? Então tem alguns tabus que por que ele não faz um trabalho de prevenção? E geralmente vai no susto. E vai no susto. Depois que viu que é um problema que ele já está percebendo há alguns meses, a mulher já está falando há muito tempo, ele já está com sintoma. Paula, só realmente, para terminar infelizmente. minha consulta, se você me permitir. Está se consultando, já percebi. Aqui. Eu não sou médico. Max está se Mas vamos consultando falar do aqui ciclo, no né, Paulo? E eu acho isso importante para a gente poder esclarecer. Se nós pudermos, de alguma forma, potencializar a questão da prevenção, evidentemente você tem um volume menor de correção. E isso, no meu entendimento, tem um impacto no custo do plano de saúde, porque se o plano por si só ele tem um volume menor de correção, evidentemente ele consegue repassar esse, vamos dizer, abatimento no valor do plano de saúde para a população e ser muito mais competitivo neste mercado de plano de saúde. Estou certo nessa análise, Paulo? Lógico. O plano hoje, principalmente a pessoa jurídica, o reajuste vai em cima da utilização, que a gente fala que é a sinistralidade. É o que a pessoa paga com o que ela consome. Essa diferença da receita para a despesa é o reajuste para o ano seguinte.
E aí isso às vezes se torna inviável, porque o custo saúde, a inflação saúde é maior do que a inflação qualquer, porque tem a questão da dolarização, tem a questão de remédios oncológicos, então o custo saúde é muito alto. E isso a operadora repassa. Então quando você tem essa sensibilidade de poder trabalhar na prevenção e trabalhar também, Maxwell, na questão que é muito importante, na não geração de exames. Porque às vezes, eu sempre falo que às vezes é importante, o médico tem a caneta. E quando você trabalha de uma forma mais resolutiva, né, eu vejo muito isso. A pessoa vai no pronto-socorro, é atendido às vezes por um residente, o residente não tem às vezes o preparo suficiente de aferir um diagnóstico rápido, então ao invés de fazer um ultrassom, ele manda fazer uma ressonância. Sim. Ao invés de atender, ele manda internar. Isso acarreta o quê? Um custo elevado que vai impactar depois no reajuste do plano. Bom, o que é importante e interessante aqui é a visão e pergunta de um empresário, né? Onde ele tem o conhecimento administrativo do negócio. Isso é bastante interessante para você de casa também enxergar um outro lado. No mês de novembro, o ministro da Cultura, Marcelo Calero, pediu demissão, alegando pressão do governo para atender um pedido do ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira de Lima, que acabou renunciando. No caso, Calero teria que interferir em uma decisão do IPAM que contrariava o interesse imobiliário de Gedel. É uma situação comum para você de casa poder entender. Isso aí só veio à tona algo que é muito comum entre os políticos, muito comum nessa camada do poder no Brasil, né, Max? Mais uma vez eu reforço o que a gente sempre debateu, a questão demagoga, né? A gente tem uma demagogia muito grande. É evidente que as pessoas têm interesse, que as empresas possuem interesse. E nós precisamos trazer isto à tona para que nós possamos também debater estas questões e saber a forma como é que nós vamos conduzir o nosso país daqui para frente. Para que o telespectador entenda, por exemplo, uma das grandes áreas de lobbies internacionais é a indústria das armas nos Estados Unidos. Esta indústria ela faz inúmeros lobbies em relação às questões políticas e de normativas e legislações, e é uma indústria que funciona há muitos anos nos Estados Unidos. O que a gente precisa abrir, Paulo, aqui no nosso país é esse debate. E não só isso. Em relação à notícia, à pauta que foi mencionada por você, eu tenho dois entendimentos. Eu não consigo ainda ter uma razão e uma elucidação em relação a esse fato de que o ex-ministro pediu para sair porque ele sofreu pressão e era um profissional à altura para permanecer naquele cargo, e se ele era um profissional à altura para permanecer naquele cargo, o porquê que ele não deu continuidade, mesmo em virtude dessas pressões. E eu acho que um cargo de ministro, no meu entendimento, sofre pressões de todos os lados, diariamente, a todo e instante, consequentemente a tudo aquilo que é necessário para o nosso país. E se ele tinha a profunda seriedade, eu acho que ele deveria ter continuado no cargo e ter lutado e brigado para que situações como essa não voltassem a ocorrer. Mas se houve inúmeras pressões e ele resolveu por alguma razão sair do cargo, eu acho que de alguma forma ele deveria ter trazido à tona outros assuntos que talvez ele também estivesse relacionado. Ou seja, Paulo, nem tanto lá, nem tanto cá. Nós, mais uma vez, passamos por uma situação sem uma solução ou sem um resultado em virtude dessa ação que foi cometida inicialmente. Acabou que foram duas baixas, né? Uma atitude certa ou errada de um ministro para outro. Então acabou que o governo aí teve duas baixas, né, Paulo? Paula, se a gente analisar e voltar um pouquinho, é ainda aquela política patrimonialista do Brasil, do Império, Brasil colônia, tudo aquilo que ainda nós somos uma nação jovem. Nós estamos num processo cada vez mais de aprendizado, de transformações, de mudanças, né? A questão do Brasil é muito cíclica. Nós temos a questão cíclica que é muito impactante. E além da questão cíclica, a questão também do que ocorre no mundo lá fora e que às vezes impacta aqui. Hoje a gente vive uma onda de conservadorismo muito grande no mundo. Impacta aqui a questão do conservadorismo. A gente às vezes vive uma questão da esquerda que nós tivemos há um tempo atrás, onde a questão do populismo também foi muito emblemática, né? Aquela figura do político populista
que nós tivemos as pessoas como um Jânio Quadros da vida. Hoje você vê a questão do político muito mais gestor, né? Você pega a questão do Dória, ele deixou bem claro, não sou político, sou gestor. Sim. Né? Isso a população ouve, ela assimila de uma maneira melhor. Essa questão que ocorreu, tanto com o ministro Gedel Vieira como o ministro da Cultura, sempre existiu, mas o bom senso deve prevalecer. E a questão ética tem que ter uma pontuação grande. Essa questão do favorecimento, do direcionamento, eu acho que isso está cada vez mais acabando de um modo geral, mas ainda, volto a dizer, a questão da política patrimonialista, essa política do conchavo, a política... Porque, Paula, vamos ser sinceros, ninguém faz nada de graça para ninguém. Sim. Ninguém faz nada de E a graça. gente sabe que nesse meio político existe muita troca. Vai até a página 2. Sim. A filantropia, a benemerência. É só observar um pouquinho a Lava Jato que a gente vai perceber que vai muito além. Exatamente. Então, assim, é um momento importante. E hoje, uma coisa que é importante, Maxwell, hoje eu acho que a sociedade, de modo geral, conhece muito mais os ministros do Supremo do que, de repente, a escalação da seleção brasileira. Opa! É verdade. Isso será que significa que a população está um pouco mais politizada? Então podemos afirmar isso, já que estamos, com certeza, a população não entendia tanto de política no começo do ano. Passamos pelo impeachment, passamos por várias questões que fizeram com que a população, do início do ano para cá, mudasse um pouquinho, abrisse um pouco mais a sua mente para a política. O Brasil, ele está parando de ser aquele país que muitos falavam assim, a gente vive do carnaval e do futebol. Sim. E o que é importante a sociedade não quer. Hoje a sociedade ela é mais participativa. Fomos obrigados, ela cobra né, mais, Paulo? ela fiscaliza mais. Sim. E algumas políticas, Maxwell, que é importante que a gente vê, não são mais políticas de governo. Tem que ser políticas de Estado. Políticas que permanecem e que transcendem um governo. Como a questão da saúde, da educação, não é uma política de governo, é uma questão de Estado. E as instituições no Brasil estão ficando mais fortes, mais consolidadas. Você pega um Ministério Público mais atuante, uma Polícia Federal mais independente. Isso é muito importante, isso é bom para nós, é bom para a República. Mas, Paulo, eu sempre usei essa frase e eu gosto de usar ela, né? E eu acho que vai muito ao encontro do que você está pontuando agora. Nós somos uma república monárquica democrática. Por que eu digo isso? Porque nós ainda estamos buscando o rei. Nós sempre buscamos uma representatividade, algo que alguém que venha a fazer aquilo que nós necessitamos. E aí também essa questão democrática, ela vai muito ao encontro dessa nova geração, que está buscando muito mais um gestor, como você mesmo mencionou, relacionando aí o Dória como eleito agora prefeito da cidade de São Paulo. Mas tem uma coisa que me preocupa ainda, se essa geração ela está preparada para a questão da meritocracia. Porque quando a gente fala de gestão e quando a gente fala de planejamento, nós temos um impacto muito grande com a relação de meritocracia. Ou seja, quem mais produz, mais recebe. E quem mais recebe, evidentemente, são os melhores. Será que essa geração que está chegando agora, ela está preparada para isso, Paulo? Maxwell, eu vejo o seguinte, eu acho que essa geração X, Y que está vindo agora, é uma geração que ela não se apega a nada. Antigamente a pessoa queria entrar no poder público pensando na aposentadoria. Queria entrar no poder público pensando na estabilidade. O jovem de hoje, ele não se apega a uma estabilidade, ele se apega o que é bom para ele, o que é bom para a carreira dele, o que faz bem para ele, o bem-estar dele. Então a gente vê hoje que essa questão da meritocracia vai ser fundamental, fundamental. E a questão do preparo do gestor. E uma outra coisa, e a gente vê assim, o Brasil, até pouco tempo atrás, a minha geração, né, foi uma geração que não teve líderes. Uma geração carente por liderança nova. Né? Eu acho que nós vivemos num processo de recessão, um regime ditatorial muito grande, que fez com que muitos não quisessem participar da vida política. Né? Então a gente vê hoje que o jovem começa a se interessar mais pela vida política, ele volta às ruas, nesses movimentos que você vê aí de paralisação da Avenida Paulista, de participar de tudo. Então isso é importante, é onde surge o movimento, surgem as lideranças, surge o debate. E essa geração agora é uma geração que ela está muito mais preparada.
muito mais preparada a nível de comunicação, muito mais preparada a nível de tecnologia, a tecnologia da informação. E estão se utilizando de ferramentas que o sistema old school não consegue se utilizar. Muito mais. E você pega o nível de alguns funcionários e a cobrança. Hoje, para você ingressar num cargo no poder público, a nível federal ou no nível estadual, você pega hoje funcionários públicos federais falando 2, 3 idiomas, tendo uma capacidade administrativa e gerencial muito grande. Até em virtude da globalização, né, Paulo? Hoje, os negócios, eles são negócios internacionais. Nós precisamos estabelecer relações comerciais com outros países. E a fluência em outros idiomas é de suma importância. E essa é uma das carências que nós temos também na base de educação dentro do nosso país. Maxwell, o que o poder público precisa, Paulo, é começar a remunerar melhor. Porque um bom gestor, ele fica na iniciativa privada porque ele não é bem remunerado no poder público. A hora que você começar a enxugar essa máquina, né, porque nós temos um elefante, nós temos uma máquina estatal muito grande. A hora que você enxugar a máquina e começar a remunerar melhor, você vai trazer players, atores importantes para quererem fazer uma carreira diferenciada. Pessoas realmente envolvidas na causa. Eu acho que... Mas eu volto a dizer, o Brasil, eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade de participar de um momento histórico, de participar de um momento único hoje no Brasil. O tema agora é o cenário internacional. Neste cenário, as cenas de guerra civil chocaram e, ao mesmo tempo, comoveram o mundo. O conflito envolve tropas de governo e grupos armados oposicionistas, criando condições para que grupos radicais se instalem no território sírio, agravando a situação. Os rebeldes lutam contra a ditadura. E aí é um conflito de difícil solução. A gente vê refugiados saindo dos seus países, outros países recebendo esses refugiados. E aí a gente também vê o resultado disso, a preocupação com atos terroristas. Na última semana tivemos 2 atos terroristas que preocupam a Alemanha, não só a Alemanha, mas como outros países que também receberam esses refugiados, né, Max? E é engraçado que nós falamos muito de transformação dentro do nosso país, as transformações que o Brasil precisa vivenciar e precisa realizar, e nós também temos que ter transformações nesta política internacional. Por que transformações na política internacional? Porque ao longo de muito tempo se favoreceu não só a União Europeia, mas também como os Estados Unidos. A China, de certa forma, ela conseguiu atuar e ser um player dentro desse cenário internacional. Com muita dificuldade, mas em virtude da baixa custo da mão de obra. E a China conseguiu se prevalecer nesse cenário. Mas outros países, Paula, não conseguiram, de certa forma, se posicionar nesse cenário internacional, e o reflexo disso natural era muita miséria e muita pobreza. Isto é o que reflete muito dessas ações radicais que nós temos internacionalmente e em todo o mundo. E não só isso. Certa oportunidade, eu conversando com um europeu que mora em Amsterdã, ele me disse que uma das maiores preocupações internacionais ou da política internacional, e aí eu vou trazer um pouco para o lado da saúde também, Paulo, era em relação à África, porque a África hoje é um dos maiores polos de doenças para o mundo, em virtude da falta de cuidado do mundo para com aquele continente. Então a política internacional também por si só precisa passar por algumas transformações a fim de que nós tenhamos um mundo não só mais saudável na questão da qualidade de vida, mas também saudável economicamente. Paulo, como é que a gente pode lidar com essa questão humanitária? Foi o que eu falei com o Max. Nós vemos países em situação tristes, preocupantes de guerra, esse conflito interno, a população pedindo refúgio, se refugiando em outros países abrindo suas portas para receber essa população, e o terrorismo em contrapartida acontecendo, pessoas que se aproveitam dessa situação, né, de fragilidade de um país que está recebendo esses refugiados. Como é que você vê essa questão humanitária? Paulo, eu acho o seguinte, nós temos hoje uma análise importante a ser feita. Primeiro, é uma questão do desequilíbrio econômico-financeiro de grande parte desses países. A questão cultural, a questão religiosa, infelizmente tem uma
um envolvimento uma religioso de cunho muito religioso grande. muito grande. E ao mesmo tempo, quando você tinha pouco tempo atrás a questão da Guerra Fria, a questão você tinha a polarização de potências, a União Soviética e Estados Unidos. Hoje, com a globalização, o Maxwell foi muito feliz, essa polarização acabou, né? Você tem um crescimento aí da própria China, você tem o crescimento do Japão, você tem algumas nações que se desenvolveram, ganharam o mercado, e você tem uma questão também, que eu sempre falo, que é uma questão econômica, de fundo econômico, por detrás de tudo isso. Você tem a questão da indústria bélica, que talvez ela fomenta a questão da continuidade desses conflitos. Você tem uma questão geográfica que é muito importante a ser analisada, porque, infelizmente, essa migração sempre existiu, mas de uma maneira menor, e hoje ela acontece de uma maneira mais impactante, que é uma questão eminentemente de desigualdade social e de uma questão de oportunidade. Então as pessoas vão onde tem mais oportunidade, e às vezes a questão do conservadorismo hoje é muito... Hoje você vê um Trump não querendo mais a questão de abertura de mercado e favorecendo uma indústria de uma geração de emprego específica para aquela comunidade, mas eu acho que ainda está faltando um pouco mais de maturidade e um pouco mais, Maxwell, de diálogo e de a gente debater a questão internacional de um modo mais abrangente. Hoje as grandes potências já vão com um tema definido, já tem uma ideia pré-estabelecida sobre uma pauta que é interessante para eles e não faz com que a coisa flua de uma maneira mais participativa e de uma maneira mais generalizada. A questão você ainda, se nós analisarmos, você vê até pelo direito internacional. Ainda os atores nessa questão do direito internacional, a gente tem pouca doutrina, né? Antigamente você tinha ainda uma questão muito mais assertiva, porque você tinha a Espanha de um lado, você tinha Portugal do outro, tal. Mas hoje não. Então eu vejo o seguinte, tem que se definir mais a questão da normatização e como nós vamos lidar com essa questão internacional que possa favorecer o mundo de modo melhor. Você pode ver até a questão ambiental, né? Para alguns países a questão ambiental ela é muito importante, ela é muito emblemática. Para outros países não existe nenhum tipo de controle ambiental. Então tem que ser discutida de um modo mais global. E é engraçado, Paula, porque o mundo tem 3 pilares hoje que ele precisa resolver, né? O pilar da droga é algo de suma importância. Ele tem o pilar da indústria bélica, que ele precisa resolver, e o pilar da corrupção. São 3 pilares que nós temos que resolver mundialmente. A corrupção, por si só, nós estamos percebendo aí que o movimento não só da nossa geração, mas de outras gerações que estão vindo, vem com uma vontade muito grande de solução nesse sentido. A questão da droga é algo que cada vez mais nós percebemos que o debate vem ficando mais qualificado e alguns países já até tratando a questão da legalização da droga. Na questão da indústria bélica, nós passamos por um momento de transformação. E que momento é esse? Todo o procedimento de segurança da indústria bélica, ele é pautado na segurança à vida. Todo o sistema de segurança que é desenvolvido, Paulo e telespectadores, é para proteger a vida. E o terrorismo veio contra isso. Por quê? Porque ele atenta à vida. Exatamente. E a gente está passando por esse processo de debate e transformação também. Eu espero e quero crer, Paula e Paulo, que a gente possa, de alguma forma, colher bons resultados fruto desses 3 pilares que a gente está mencionando aqui agora. A única coisa que me preocupa são essa população que realmente precisa de ajuda, que está num país que não tem condições de se manter ali, e outros países, grandes países que teriam condições de receber essas famílias, essas pessoas, fecharem suas portas. E aí como é que fica a situação humanitária no país? É isso que me preocupa em relação a esses atos de terrorismo. Estamos encerrando o nosso bloco. Paulo, suas considerações finais, por favor. Paula, eu quero aqui agradecer a participação, parabenizar vocês por essa iniciativa.
nós estamos no final de ano, desejar um Feliz Natal e um ano de 2017 com muita paz, com muita saúde, que Deus possa iluminar o país, iluminar os nossos governantes, que eles tenham sabedoria para conduzir isso e cada vez mais me coloco à disposição e sucesso. Maxwell, admiro o seu trabalho, parabéns. Max, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no programa. Eu que agradeço e apesar de todas as dificuldades de 2016, eu posso dizer que 2016 para mim foi um ano bastante grato, em virtude das conquistas que eu consegui ter. E essas conquistas não foram conquistas financeiras. A vida não é só feita de conquistas financeiras. Ela também está relacionada em relação ao envolvimento que você tem com as pessoas e as amizades novas que você constrói. E o Paulo foi uma dessas amizades e eu quero aí parabenizar principalmente o trabalho que você vem desenvolvendo dentro da Santa Casa, que é o hospital mais importante que nós temos na nossa região.